A economia brasileira tem trilhado um caminho fortemente exportador nos últimos anos e a pandemia da Covid-19 só acelerou esse processo, com destaque para as commodities agrícolas e minerais. Nós aqui da região Nordeste estamos juntamente com o Norte e o Centro-Oeste assumindo o protagonismo nesse novo momento. Nos primeiros 6 meses deste ano, o volume escoado de soja e milho para exportação pelos portos do Arco Norte atingiu quase 20 milhões de toneladas. O Arco Norte é uma das regiões brasileiras de grande potencial logístico portuário e, por isso, necessita de uma estratégia de escoamento por mar da produção nos estados de Roraima, Amapá, Amazonas, Pará e Maranhão. Com a safra recorde de soja nesse ano, o Maranhão melhorou a infraestrutura de exportação do principal produto do agronegócio brasileiro. No Porto do Itaqui, em São Luís, um novo terminal foi inaugurado. A novidade visa diminuir a fila de espera dos cargueiros que fazem o transporte dos grãos para o mercado internacional. Cerca de 90% da soja embarcada nos portos do estado tiveram como destino a China. Durante a pandemia, os negócios com os chineses cresceram acima de 23%. E a gente volta a falar com os nossos convidados aqui no estúdio, Arthur Cabral, nosso consultor de conteúdo. A gente também tem presença da Maria de Lourdes, que é especialista, pesquisadora e chefe da Embrapa Cocais, e Randall Luciano, executivo de operações do consórcio Tegran Itaqui. Bom, Randall, eu quero voltar a falar com você. Como é que você pontua a importância do Tegran para esse escoamento dessa produção aqui na região do Mato Piba? Então, o cenário, falando um pouquinho no cenário pré-Tegran, o Brasil enfrenta desafios logísticos pelo avanço no que a gente segmenta, eu falo assim, antes da porteira, dentro da porteira, que vai muito na linha do que a Maria de Lourdes aqui colocou, todo o aparato tecnológico, a produção por hectare, estes avanços, e nós estamos justamente após a porteira, que é onde os modais se encontram no porto para garantir o escoamento. Então, no cenário pré-Tegran, você encontrava os maiores portos graneleiros do país, na região sul e sudeste, engargalados, com filas de espera de navios em alguns portos, ultrapassando os 60 dias de espera. E o Tegran, algo que foi pensado já no início da década, do ano 2000 ali, pelo menos é o que eu ouço falar, que em algumas feiras e eventos já se falava sobre o Tegran, que torna-se uma realidade a partir de 2012. Então, em 2020, hoje, nós completamos aí 5 anos de operação do Tegran, iniciamos em 2015 com um investimento na ordem de 600 milhões de reais na primeira fase do Tegran, e agora inaugurando a segunda fase do Tegran, que nós carinhosamente chamamos de o novo Tegran, representando um incremento de 239 milhões, na duplicação das linhas de embarque do Tegran e na duplicação do modal ferroviário. Então, o Tegran ele congrega uma tripla vocação, onde nós temos no modal rodoviário ainda, na concepção do projeto, a previsão de que o ferroviário esteja à frente, mas hoje a realidade é que o Tegran recebe, é o único terminal hoje aqui no Porto do Itaqui que recebe o modal rodoviário para o embarque de granéis sólidos de origem vegetal, representando aí 54% do que nós embarcamos é recebido pelo modal rodoviário, e o incremento do modal ferroviário que a gente espera trabalhar com o modal ferroviário para os próximos anos por fator determinístico. Então, assim, a posição do Tegran, a localização estratégica do Porto do Itaqui com algumas condições naturais, como, por exemplo, o que é uma realidade no país, o assoreamento de berços. Nós hoje temos uma profundidade natural no canal para atracação, fato este até, os grandes navios que navegam no mundo hoje, os navios de classe Vale Max, atracam aqui no Porto do Itaqui, operando. Então temos profundidade, temos calado, que é a profundidade, nos berços de atracação que garantem navios saírem plenamente carregados, e hoje contribuindo, o Tegran se consolida como de fato um divisor de águas nesse eixo. Temos o paralelo 16, que a Maria de Lourdes tem muito mais propriedade do que eu para falar nessa questão da produção, da cadeia produtiva, mas enxergamos no Tegran uma opção consolidada hoje. O Tegran no ano de 2019 viemos de um excelente ano. O conceito do projeto previa uma movimentação de 5 milhões de toneladas na primeira fase, com 10 milhões de toneladas com o implemento da segunda fase do projeto. Mas no ano passado, nós, na primeira fase do projeto, já ultrapassamos a marca de 7 milhões de toneladas embarcadas, com um berço operando, onde nós embarcamos 108 navios, a grande maioria para o mercado
asiático, obviamente, né? Mas, e essa segunda fase agora, agregando um novo berço. Então, assim, são um outro leque de oportunidades, onde o ano de 2020 já aponta para 8 milhões de toneladas e preparando o Tegran, preparando o Porto do Itaqui para números que superam a marca aí de 16 milhões de toneladas nos próximos anos. Então, isso desafoga os portos do Sul. 16 milhões só pelo Tegran. 16 milhões no estudo pelo Tegran, e ainda tem o segundo porto ali, né, que é o Terminal Portuário de São Luís, o TPSL, com uma capacidade aí em torno de 4 milhões e meio a 5 milhões de toneladas dentro da concepção atual. Então você enxerga o Porto do Itaqui com uma capacidade de expedição de carga anual superior a 20 milhões de toneladas para os próximos anos. Obviamente com desafios, né? O desafio rodoviário, isso é um desafio Brasil, né? Para a nossa região, principalmente falando pelo volume de cargas. Em termos de volumétricos, nós estamos falando esse ano no Tegran 75 mil carretas. Nossa. E assim, os navios estão maiores a cada ano, você observa nos modais, né? Os trens, as composições carregando um maior volume de carga, e aí o Tegran mais uma vez bem posicionado, porque a ferrovia de maior performance hoje, né? É a ferrovia Norte-Sul, né? Interligada com a estrada de ferro Carajás, que foi recentemente duplicada pelo projeto da S11D da Vale. Então, a Norte-Sul agora com o trecho, né, licitado no Grupo Rumo ali, então outras oportunidades, até um dado interessante, quando falamos em Matopiba, né, nós recebemos carga rodoviária oriunda do Nordeste do Mato Grosso. Então temos o Maranhão, Tocantins, o Piauí, Bahia trazendo carga e carga rodoviária, né, além dos terminais de transbordo, que dois deles são jovens, tanto quanto o Tegran, né, que é o terminal integrador de Palmeirante, Porto Nacional, operado pela operadora ferroviária VLI, e temos ali um complexo em Porto Franco com alguns terminais. Então, veio uma pergunta. Me parece que a questão portuária está sendo bem resolvida, me parece até que para os próximos 10 anos, acredite sim. A expectativa da Conab e da Embrapa é um crescimento só do Matopiba de 25%. Considerando que a partir do paralelo 16, acima do paralelo 16, já representa mais de 50% da produção nacional, que chega a mais de 250 milhões esse ano. Já se fala em 300 milhões, né, Maria de Lourdes? Como é que fica a questão da logística até os portos? Porque a questão ferroviária ela passa a ter um concorrente forte, que é minério. Exatamente. A questão rodoviária, o governo federal já assinou sobre a concessão da 135, 316, mas aí para baixo ainda continua um problema. Será que isso não vai virar um gargalo para o agronegócio? Pode virar um gargalo, se não houverem, se na mesma proporção os investimentos não se consolidarem, né? O que nós enxergamos hoje, com a duplicação da Carajás, a sinalização de uma oferta maior pelo modal ferroviário. O que nós enxergamos hoje na prática é assim, o Tegran ele foi conceitualmente concebido no edital de licitação para movimentar volumes na ordem de 80% pelo modal ferroviário e 20% pelo modal rodoviário. Né? E inverteu. Isso hoje está desbalanceado pelo modal rodoviário, né? E ainda bem que temos os transportadores rodoviários no país, né, que garantem isso. Né? E os caminhões também maiores, né? Hoje, no Tegran, nós temos, nos tombadores de carga, são 8 tombadores, 8 balanças rodoviárias, então tem uma ampla vocação para este modal também, já preparados para receber caminhões, hoje bitrem, rodotrem, isso é uma realidade no transporte graneleiro, né? Dificilmente você enxerga um caminhão convencional, uma carreta de 12 metros ali, transportando granéis. Já se fala nos tritrens, né? São as carretas aí triarticuladas, algumas já em experimento, rodando por aí. Então, eu acho que essa é a tendência, né? Mas enxergando o potencial da região, os terminais integradores de transbordo, que são determinantes para que você tenha uma maior competitividade, porque quando você fala no modal rodoviário, geralmente você tem um incremento, uma diferença na mesma proporção de transit time da carga, de 20% a menor pela ferrovia. Então, eu acho que um dos fatores, né, determinísticos, não apenas pela capacidade produtiva de um porto, né, como o Tegran, onde nós temos ali 500 mil toneladas de capacidade estática, um volume considerável, no modelo consorciado com os grandes players do agronegócio,
movimentando o terminal e compartilhando a infraestrutura comum, né, que é as linhas de embarque, a recepção ferroviária, a questão preço, né, o preço do porto, né, quanto custa todo o serviço ali portuário. E o frete é muito importante para essa cadeia. Então eu acho que esse balanceamento vai determinar, de fato, qual eixo essa carga vai tomar. Porque você observa um paralelo 16 com mais de 50% da produtividade, logisticamente falando, talvez pelas distâncias, seria interessante trazer a carga, mas boa parte da carga ainda desce para os portos do Sudeste. Então eu acho que a consolidação da Norte-Sul nesse eixo, nós já recebemos farelo de soja, que é uma carga pouco embarcada aqui pelo nosso porto, né? Pelo fato da localização das plantas de esmagamento, a produção para o mercado interno, mas você observa o farelo, nós já recebemos trens de forma experimental de Anápolis, carga do Goiás vindo para cá. Então, assim, a ferrovia abre essa oportunidade, né? Pela nossa extensão. Hoje, quando você olha Mato Grosso, a gente fala de 2.200 quilômetros, né, para essa carga chegar até o porto como distanciamento, né, médio ali, né. Os nossos principais concorrentes, embora sejamos o primeiro na soja, mas tem Estados Unidos e Argentina aqui no lado, né, que ocupa ali a terceira, quarta posição e tal, eles têm distâncias um pouco menores. Então isso influencia, né, no mercado, no custo, e é fato que esses investimentos precisam se consolidar na região, e eu enxergo aqui para a nossa região, né, algumas vantagens. Temos ferrovias de alta performance, precisamos melhorar as nossas estradas para garantir, porque os caminhões mais pesados, estradas que comportem isso, né, mas é fato que estes investimentos eles precisam se consolidar dentro desse horizonte aí de 5 a 10 anos, onde eu acho que nós vamos aí entrar no ápice da nossa capacidade, começar a trabalhar ali acima de 14 milhões já de toneladas pelo Tegrano a partir de 2025, seria essa. Também aí já. De repente a gente consegue isso com esse novo modelo de concessões. A gente até discutiu aqui no programa que a gente falou sobre rodovias, né, dessa facilidade e dessa estrutura mesmo das rodovias no Brasil. Mas a gente volta já já. A gente faz mais uma pausa agora. Em instantes a gente volta para continuar nosso debate aqui no estúdio. Até já.